Vamos abrir a palavra lá em Daniel, capítulo 7. Glória a Jesus. Daniel, capítulo 7. Deus seja louvado neste lugar. Tu és poderoso, Jesus. Tu és grandioso, Senhor. A palavra é do Senhor, meu Pai. Usa com poder e autoridade sobre esse lugar. Que cada um venha tocar no seu coração e, Pai, sentir essa presença maravilhosa do Senhor, meu Pai. Oh, Deus de misericórdia, Pai. Venha falar o coração de cada um, como foi citado na oração aqui. Que cada um vai estar com o coração curtido, um coração de adorador para receber a mensagem do Senhor nessa noite. Daniel capítulo 7, do versículo 9 em diante. Aleluia. Daniel capítulo 7, versículo 9 em diante. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Amém? Amém? Eita glória. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, as suas vestes era branca, como a neve, o cabelo de sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chama de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juiz e se abriu os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo defeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foram-lhe tirado o domínio. Todavia foi-lhe prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando na minha visão de noite, e vi que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e lhe fizeram chegar até a ele. E foi-lhe dado domínio e honra, a honra e o reino, para que todos os povos e nações, línguas o servissem, o seu domínio, em um domínio eterno, que não passarás, e o seu reino tal, que não serás destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, fez-me saber a interpretação das coisas. E eis que grandes animais, que são quatro reis que se levantaram da terra, mas os santos do Altíssimo receberam, e o reino o possuíram para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos quatro animais que eram dirigentes de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, e as suas unhas de bronze, que todavia fazia em pedaços, e pisava aos pés, e o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Isso era aquele que tinha olhos e uma boca, que falava grandes coisas, cuja aparência era mais robusto do que todos os seus companheiros. Eu olhava e vi que chifres faziam guerras contra os santos, e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e me fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou ao tempo em que os santos possuíram o reino, e disse assim, o quarto animal será os 4 reinos na terra, qual será diferente todos os reinos, eles devorarás todos a terra, e pisarás e farás em pedaços. E o quarto ao dos 10 chifres daquele mesmo reino,
se levantarão de 10 reis. Diz depois deles, se levantará outro qual será diferente do primeiro, o que abaterás os 3 reis. E a proferia palavra contra o Altíssimo, destruirás o santo do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues na sua mão, por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Mas o juiz será estabelecido a ele. Girarão e o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a majestade do reino, debaixo dos seus, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, todo o domínio o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, o meu pensamento muito me perturbaram, e mudou-se a mim, em mim, e o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar. Mas essa mensagem aqui é uma mensagem assim, de revelação, uma mensagem muito forte que o Senhor trouxe nessa noite ao nosso coração, para entender qual os planos do Senhor na nossa vida, qual os planos do Senhor foi naquele ambiente ali que Daniel ali se encontrava ali naquela Babilônia. Daniel era um jovem, um adolescente, que foi, do exílio, foi tirado do exílio para levar para Babilônia, onde Nabucodonosor ali destruiu aquela cidade, pegou aqueles cativos e levou ali para Babilônia. E ali tinha 4 jovens. Esses 4 jovens ali foram escolhidos para estar ali diante do rei, servindo o rei naquele momento. E dentro desse tempo, o Senhor tem falado com Daniel. Daniel já era o escolhido do Senhor para governar aquele lugar, para ser o profeta daquela nação ali. E ali Daniel aleluia. Daniel foi um profeta daquele lugar. E ali Daniel interpretou sonhos. Daniel ali teve visões naquele lugar, porque o Senhor estava mostrando ele que ali naquele lugar ia acontecer muitas coisas. Reinos serão caídos, ia ser caído. Reino ia ser levantado, mas reino ia ser caído. E para a gente olhar ali, tinha 3 reinos naquele lugar, 4 reinos, que era o reino, o reino Pérsia, o reino grego, a Roma e a Babilônia. E aquele reino ali, um foi tomando posse daquele território. O reino vinha e destruía aquele outro reino e tomava aquele povo cativo. E daquele povo e outro reino chegava, tomava aquele povo e ia levar cativo naquele lugar. E assim foi a destruição total naquele tempo ali. E ali apareceu Daniel ali naquele tempo, na Babilônia, como eu já citei aqui, para trazer algo grande naquele lugar, para mostrar ali que o poder maior não era do homem, porque o homem ele achou que ele era poderoso, que ele podia grandes coisas, que ele podia fazer grandes coisas, mas Deus mostrou para eles através da vida de Daniel que não era dessa forma, que o poder maior, a obra maior, o domínio maior é só de um só, é só de Deus. Homem nenhum tem poder, homem nenhum tem domínio se não for na direção de Deus. Se não for na direção de Deus. E aqueles reinos não. Nabucodonosor era um homem arrogante, era um homem que ele queria fazer da forma dele, agir da forma dele, ele queria levantar impérios, ele queria levantar estátua, para mostrar que ele era poderoso. Mas Deus não, Deus pôs ele no seu lugar. Porque muitas das vezes, hoje os governos, os reinos, os países que hoje se tornam reino, estão aí só fazendo segundo a vontade sua. É destruir cidade, é destruir nação, é acabar com o povo de Deus, escolhido de Deus, é perseguição a todo momento.
E naquele tempo tinha perseguição com o povo de Israel. Você vê que o Nabucodonosor chegou ali em Israel, ali naquela cidade, ele destruiu tudo, botou fogo em tudo, incendiou, matou crianças, matou mulheres, matou jovens, matou homens. Então era uma destruição total, porque ele achava que ele podia, ele achava que o domínio ali era dele. E sendo que o domínio, ou seja, no dia atual que nós vivemos hoje, ou seja, na geração passada que passou, o domínio ele sempre foi de Deus. O domínio é no homem. O homem não tem poder para nada. Que poder que nós temos? Para nada. Mas mesmo assim, a arrogância do nosso coração, achamos que nós fazemos alguma coisa. Achamos que podemos alguma coisa. Podemos sim. Quando nós estivermos debaixo da mão potente do Senhor, confiando nele e ele agindo na nossa vida. E nós deixando ele agir, porque a autoridade maior é dele. E ali, Daniel 7 apresenta uma visão profética de 4 bestas saindo do mar, representado 4 grandes impérios mundiais, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, que se levantaria sucessivamente. A visão foca no julgamento divino, onde os anciãos de dia destroem o último reino, que o Filho do Homem receba um reino eterno. Você vai observar aqui que ali tinha 4 reinos, né? O reino babilônico, o Medo-Pérsia, a Grécia e a Roma, que se levantaria sucessivamente para destruir nações, para destruir povos de Deus, para perseguir a nação de Israel. E realmente perseguiu, realmente destruiu, mas muitas vezes destruiu, por quê? Porque o homem não estava no coração voltado a Deus. O povo de Israel não estava com o coração voltado a Deus. E muitas das vezes Deus estava irado com aquela nação. Então Deus deixava agir para que ele podia ver que ali o poder estava sendo do homem. Pela desobediência do povo de Israel. Por a desobediência do povo de Israel. E hoje na nossa vida, se nós for alinhar com o povo antigo, a história antiga, nós não estamos muito diferentes. Nós não estamos diferentes. Quantos nós hoje, no mundo atual que nós vivemos hoje, vamos levar para o mundo atual que é a nossa geração hoje? Quantos de nós hoje somos desobedientes ao Senhor? Não queremos fazer coisa do nosso pensamento, queremos fazer coisa da nossa vontade, da nossa carne, mas não vamos nos pés do Senhor, orando, buscando, intercedendo e falando: Senhor, eu não posso essa causa, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu estou com a enfermidade, eu estou com um câncer, mas eu sei que eu me prostrar diante do Senhor, eu sei que eu posso ser curado. Mas muitas das vezes eu deixo Deus e vou buscar recurso em pessoas. Pessoas podem ajudar, sim. Pessoas podem abençoar, pode sim. Médico pode dar ali um medicamento ali que pode aliviar, pode. Mas quem pode curar, quem pode transformar, quem pode fazer é somente um. Aleluia! É somente um. É só Deus. É só Jesus. Porque o preço foi pago por Jesus. Tem uns médicos, sim. Pessoas estão internadas, sim. Mas muitas das vezes familiares buscam recurso de médico. Você tem que fazer isso. Você tem que dar um medicamento que minha mãe está sofrendo. Você tem que dar um medicamento que meu pai está morrendo. Meu pai está sofrendo. Eu não estou aguentando ver a dor do meu pai. Mas se a gente for observar na caminhada, na trajetória, quantas vezes eu e você, outras pessoas, colocamos os nossos joelhos diante do chão e nós prostramos e humilhamos na presença do Senhor e falamos: Senhor, eu não posso nada, eu não sei de nada. Quem pode todas as coisas, quem pode curar, quem pode transformar, quem pode libertar de um câncer, de uma infecção, é somente o Senhor. Mas a gente deixa Deus de lado e vai buscar recurso em outras coisas. Então, da mesma forma, é aquele povo de Israel. Aquele povo de Israel estava buscando
muitas outras formas, em Deus pagão, em outros enigmas, confiando em homem, que o homem podia fazer, que o rei podia fazer, que o rei conseguia fazer, mas não confiando na provisão do Senhor, não confiando nas mãos do Senhor. E Deus mostrava para eles: espera aí, você está confiando nesse rei aí, de carne e osso? Você está confiando no rei que não pode nada? No rei que achou que ia vencer milhões de batalhas? Não. Eu vou mostrar para vocês que não é dessa forma. Vou destruir, vou levar vocês para o cativo de novo. Vocês vão ficar 70 anos em cativo, sofrendo, perecendo, até vocês rever os conceitos, porque quem faz sou eu, quem pode sou eu. Nada de homem pode fazer. E aquele tempo ali não, aquele tempo os impérios ali estavam dominando aquele lugar. Ia destruir cidade, destruía povos, queria perseguir o povo de Israel. Quantos milhões de judeus, quantos milhões de israelitas não morreram por causa da perseguição daqueles reinos? E hoje não é diferente. Hoje a pessoa fala assim: a igreja está sendo perseguida. Aonde? Aonde que a igreja está sendo perseguida? A igreja está sendo perseguida por próprio irmão que está do lado. Irmão levantando contra irmão. Pessoas levantando contra as pessoas. E às vezes o mundo ele vai vindo nos perseguir de uma forma que quer tirar nós da igreja, que quer tirar o povo de Deus, mas não aquela perseguição de chegar e montar uma arma para você e falar assim: você nega Jesus, se você não negar Jesus, você vai ser morto, eu vou botar fogo em você. Não temos isso. Nós não temos. Mas a perseguição, às vezes, maior é um com o outro. Em vez de ajudar, em vez de abraçar, em vez de acolher, muitas das vezes nós estamos julgando nossos irmãos. Muitas das vezes nós estamos fazendo igual aquele povo. E Deus nos quer diferente, Deus quer essa nação diferente, Deus quer esse povo diferente. Deus quer um povo que busca e tem sede dele. Não busca nisso coisa, tem que buscar sim, mas vamos buscar recursos primeiramente naquilo que pode, naquilo que age na nossa vida. E aquele povo ali, naquele tempo, eles buscavam algo ali. E ali o Senhor falava com aquele povo. O Senhor irava aquele povo. E o Senhor levantou Daniel naquele tempo ali para profetizar. Levantou Daniel ali para trazer visões naquele lugar. Portanto, trouxe visão, se você for observar, visão apocalíptica. É visão que naquele tempo aconteceu em questão da destruição do povo de Israel, destruição dos impérios. Mas hoje, se você for olhar no livro de Apocalipse, hoje, em quantos países aí fora estão em guerra? Está tudo aqui. Deus se revelando. Hoje você pega os Estados Unidos, você pega aí, a Rússia, você pega a China que está querendo entrar, você pega a França, você pega o Irã, você pega Israel, tudo levantando contra quem? Israel. Para tentar destruir o povo de Israel, a nação de Israel. Mas só que eles não sabem que Israel tem o seu Deus. Israel, como nós hoje aqui que somos escolhidos, o Senhor tem o seu Deus, tem um Deus grande. Um Deus que ele pode vir até tentar destruir. Mas Deus vai intervir. Porque Deus ele intervém nos filhos dele. Deus guarda os filhos de Deus, Deus guarda a nação dele. A nação cujo Deus é o Senhor. Cujo Deus é o Senhor. Quantos de nós temos que falar cujo Deus é o Senhor? Porque ele é dono de todas as coisas, ele pode todas as coisas na nossa vida. Os 4 animais, 4 reinos terrestres sucessivos. O leão como base de águia, Babilônia. Urso, medo péssimo. Leopardo com 4 asas, cabeça e da Grécia. Bestas terríveis, dentes de ferro, Roma, o império terrível foi a Roma naquele tempo, que destruiu mais de quantos milhões de judeus ali. Botou fogo, jogou ali na parede das lamentações ali, jogava de cabeça para baixo, jogava lá de cima. Então foi um império muito violento, um império que queria destruir aquela nação. Mas Deus teve a misericórdia e a graça ali que levou o ungido dele, o filho dele, para que aquele povo fosse salvo.
como aquele também general que destruiu também 70 milhões de judeus. Né? Mas Deus sempre estava intervindo naquela cidade, Deus estava sempre intervindo naquele país. Como Deus ele vai intervir nessa nação brasileira, onde muitos ali estão lutando por guerras naturais, guerra própria, né? Mas Deus ele está guardando o seu povo. Ele está guardando o seu povo para a vinda de Jesus. Jesus vai voltar, ele vai buscar o seu povo. E vai passar tempo, sim, onde vai levantar ali, né, o anticristo. O anticristo vai levantar e vai ficar 3 anos e meio nessa terra aqui, reinando nessa terra. Durante esse período, né, não vai ter o Espírito Santo, vai ser ele dominando. Creio eu que nenhum de nós vai estar nessa época, nesse tempo, porque o Senhor vai nos levar antes, né, para que nós não podemos ver, mas se nós ver que nós vamos firmar a nossa fé, firmar no Senhor e confiar no Senhor todos os dias da nossa vida e deixar Ele agir, amém? Aleluia. O chifre pequeno, um poder arrogante, surgido da 4ª besta, que persegue o povo de Deus e tenta mudar os tempos e as leis. Tribunal, anciões de dia, Deus intervém para julgar os chifres pequenos e destruir a 4ª besta. O Filho do Homem recebe autoridade e glória no seu reino eterno, e nunca passarás. A interpretação central que, apesar da opressão do reino humano, o domínio final é eterno, pertence a quem? A Deus e o seu povo. Então, né, o domínio final, quando Jesus voltar, vai ser o domínio final, onde Jesus vai levar a sua igreja, né, para a eternidade, lugar eterno, onde que nós vamos viver ali com Deus eternamente, só glorificando e exaltando o nome do Senhor. Mas o Senhor, Ele nos prepara nessa noite. O Senhor está preparando a sua igreja. A sua igreja ela tem que estar preparada, a igreja tem que estar aprovada na presença do Senhor. Porque só vai subir aqueles que perseverar até o fim. Porque a caminhada, ela é grande. A caminhada, ela é grande. A porta é estreita. Mas vamos perseverar até nessa grande caminhada, até nesse grande dia do Senhor, que nós vamos perseverar. Vai vir desânimo, vai vir, né, descontentamento, vai vir intriga, vai vir muitas coisas para tirar o foco do Filho de Deus da presença dele. Mas aquele que é filho, aquele que é herdeiro, aquele que confia, aquele que busca, aquele que entrega e persevera, esse vai ter grandes vitórias na vida. Esse vai ter e vai morar no reino celestial. Vai morar no reino celestial, mas só que tem que perseverar. Porque hoje, às vezes, eu estou sentado nessa cadeira, mas muitas das vezes, no dia a dia da nossa caminhada, vai vir espinhos, vai vir cravo, vai vir pedras, vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir chuva, para tirar o foco nosso. Mas que nós venhamos ser um peregrino nessa terra, para a chegada e nós receber a coroa da vida. Amém? Que o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem preparado a igreja. O Senhor tem falado com a igreja. Só que a igreja tem que ficar atenta a cada detalhe, a cada ministração, a cada palavra. Nós temos que ficar atento a ouvir a voz de Deus. Porque não é o homem que fala, é Deus que fala através da palavra. É Deus que age através da palavra. Só que nós temos que ter ouvido o quê? Sensível à voz do Espírito Santo. Porque se nós tivermos ouvido sensível à voz do Espírito Santo, nós não vamos conseguir ouvir outras vozes, mas somente aquilo que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, que é através da palavra. Se nós estivermos sensíveis a isso, confiando, perseverando na caminhada, na busca, o Senhor vai levar nós até a terra prometida. Porque muitos ali do deserto desanimaram, murmuraram, reclamaram, e poucos foram que chegaram na terra prometida. E creio eu que essa igreja toda que aqui se encontra hoje vai perseverar, vai buscar, vai confiar para chegar na eternidade e receber a sua coroa, receber ali o seu nome escrito no livro da vida, para que o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha nos ensinar, né? Como Ele ensinou Daniel, ter visão de Daniel ali, para aquele império ali, para
Nabucodonosor ali, homem que achou que ele era um homem poderoso, mas Deus pôs ele para ficar no campo ali, quanto tempo ali comendo capim, no orvalho, dormindo sereno. Deus faz isso. Se Ele quiser, Ele faz isso. Quando a arrogância da gente é muita, a soberba da gente é muita, Ele nos leva lá no pó. Ele não vai fazer nós dormir no relento, mas Ele vai levar nós lá no pó para mostrar para nós que é Ele que pode, é Ele que age e é Ele que faz. Porque nós não podemos agir nem fazer nada se Deus não estiver na nossa direção. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quando a gente tem esse tema, esse versículo no nosso coração todos os dias, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem pode me fortalecer? Quem pode me levantar? Quem pode me dar força? Quem pode me dar ânimo? Somente Jesus. Somente o Pai. Somente o Espírito Santo pode nos dar força. E que Ele vem nos dar força todos os dias da nossa vida, para que possamos prosseguir na caminhada até o fim. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Tu és poderoso, Jesus. Grandes coisas tem feito o Senhor. Aleluias. E continuei olhando até que foram posto um trono e um ancião de dia, e se assentou, as suas vestes era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era chama de fogo, e as suas rodas fogo ardente. Aleluia. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, milhões de pessoas assistiram diante dele. Nesse texto aqui, essas milhões de pessoas vão estar assistindo quando esse trono vir, quando Jesus vir nas nuvens. E esse povo vai ser nós. Creio que vai ser nós. Vamos estar assistindo Jesus voltar. Vamos estar assistindo milhões e milhões de pessoas. Porque a nação, ela é o quê? Ela é grande. O povo de Deus é em números. Não tem quantidade. Milhões de pessoas vão assistir diante do trono. O Rei dos Reis voltando para buscar a sua igreja. Então vamos preparar mesmo. Vamos focar mesmo na palavra. Vamos focar mesmo. Vamos participar dos cultos. Vamos vir buscando a presença do Senhor. Nessa terça-feira nós teremos aqui a busca aqui. Ou como Deus fez neste lugar aqui, poucas pessoas que estavam aqui, o mover de Deus desceu, que o Espírito Santo manifestou nesse lugar, de tal maneira que nenhuma pessoa ficou de pé, até as crianças louvaram o Senhor neste lugar, porque quando o Senhor manifesta, a glória dele manifesta, o ambiente se torna outra coisa. Quando Deus manifesta, o ambiente dele se torna outra coisa. E o Senhor tem falado conosco. Como Ele falou com o profeta Daniel, Ele vai nos dar visão, Ele vai nos dar interpretação. Só que quando nós tivermos uma visão, nós tivermos uma interpretação de Deus, vamos orar como Daniel fez. Daniel não foi diretamente no homem tomar saber. Porque muitas das vezes, quando eu tenho uma visão, eu tenho uma interpretação que Deus dá a gente, que isso aí Deus dá, o que eu faço no outro dia? Ana, ó, puxa, aconteceu isso. Mas não buscou a revelação de Deus. Não buscou a revelação. Às vezes Deus tem algo só para você. Só para você. Não é para compartilhar. E às vezes a nossa ansiedade, a nossa vontade é tanta que levantamos, quem está do nosso lado, que boa visão Deus mostrou isso para mim, irmão. Mas às vezes não era aquilo. Deus estava trazendo mais algo profundo aqui naquela visão, naquela interpretação. Só que a gente tem que buscar como Daniel fez. Daniel tinha visão, Deus mostrava a Daniel a visão, mas o que ele fazia? Se recolhia no seu canto, no seu quarto, e ia buscar quem? A resposta em quem? Em Deus. E Deus vinha, dava a Daniel a resposta.
Daniel já estava com a resposta toda preparada, toda pronta. Aí Daniel chegava diante do rei e falava assim: ó, rei, é o seguinte, a visão é essa, assim, assim, assim. A interpretação de sonho que você teve, a perturbação que você teve à noite, é assim, assim, assim. Mas primeiro Daniel se consagrou, Daniel se preparou num lugar reservado. Quando você tiver uma visão, quando você tiver uma interpretação de Deus, buscando o Senhor, pedindo o Senhor, Ele vai te dar. Só que quando Ele te dá, você vai primeiramente para o secreto. Ele vai falar para você no secreto. Se essa visão ou essa interpretação é para passar para a igreja, ou você tem uma visão que é para passar para o irmão, mas Deus já te revelou. Deus já te revelou. Ah, agora você pode ir lá. Ó, Ana, Deus mandou te falar isso, isso e isso, viu, Ana? Ó, irmão, Deus deu uma interpretação disso e disso de você. Aí você está o quê? Se preparado. Aqui que Deus falou. Porque o inimigo, até você chegar na Ana, ou seja, no Antônio, ou seja, no Felipe, o inimigo está aqui, ó. Isso é da carne. É da carne, isso não é de Deus, não é da carne, é da carne, isso é da carne. Mas quando você busca no secreto, oh Deus, eu tive essa visão, me dá a revelação dessa visão, me dá a revelação dessa interpretação. Se é para mim, eu vou receber. Mas se é para o meu irmão, ou para uma pessoa, ou para um obreiro, ou seja, para um líder, ou seja, para um pastor, primeiramente vem do Senhor. Me mostre para que eu possa levar, ou seja, para a igreja, ou seja, para a administração da palavra, porque Deus ele vai agir de várias formas. Ele não age só de uma forma, ele age de várias formas. Só que quando ele te dá essa visão, te dá essa interpretação, primeiro, vai para o secreto. É igual quando você vai estudar a palavra, ministrar a palavra para você trazer aqui, é fácil? Né? Não. Mas quando você vai para o secreto e pede a Deus direção, e deixa o Espírito Santo de Deus agir, porque não é eu que faço, não é o pregador, seja o pastor que faz, é o Espírito Santo de Deus que age através desse vaso, Deus vai trazer a mensagem. Então recebe a mensagem de Deus, confia no Senhor, busca a resposta no Senhor, busca todo o tempo no Senhor. Está com o tempo vazio e parado, vai para a palavra, vai orar, vai buscar, vai encher da presença do Senhor, porque o Senhor, Ele tem muitas coisas para revelar ao seu povo. Muitas e muitas coisas para se revelar ao seu povo. Só que nós estamos tão dispersos pelas coisas materiais desse mundo que nós não conseguimos enxergar o profundo que Deus tem para nós. Eu falei esses dias lá no monte, Deus tem tantas coisas para nos dar. Nós vamos no monte, a gente não tem palavra nenhuma preparada. O Senhor, Ele vai e prepara a palavra aqui, né, irmão? Fala isso, 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 isso. Porque a direção de quem? É dele. Como Ele levou Moisés ali, no Monte Sinai ali, Ele levou Moisés ali, Moisés ficou 40 dias de intimidade ali, buscando a face do Senhor, o Senhor falando com Moisés, até Deus escreveu os 10 mandamentos nas pedras. A própria mão de Deus foi escrita naquele lugar. Então sim, mas Moisés chegou lá hoje e falou com Josué. Josué, ó, Deus me deu isso aqui, eu vou fazer isso aqui, viu, Josué, tal? Não falou nada. Ele foi diretamente, só chamou Josué, você vai me seguir, mas determinado lugar você fica e eu continuo. Então você não vai subir, eu que vou. Então mais o que? Ele só falou isso, mas a revelação, as promessas de Deus, né, a liderança, Ele colocou na mão de Moisés ali, porque Moisés confiou no Senhor. Mediante que Moisés falou, mediante que Moisés ali irou, mas o Senhor sempre ele estava confiando, o Moisés sempre estava confiando no Senhor. E o Senhor fez muitas coisas através da vida de Moisés. E eu creio que nessa noite tem Moisés, tem Josué, tem Daniel, tem Isaías, tem Saulo, tem Paulo, neste lugar para receber mensagem de Deus e passar para a igreja, passar para o Senhor querido, porque o Senhor ele é poderoso, o Senhor é maravilhoso, mas fica atento à voz do Senhor, busca a presença do Senhor, porque o Senhor ele é grande, ele é maravilhoso, amém? Essa é a mensagem que o Senhor
trouxe nessa noite, né, que cada um possa receber essa mensagem de Deus. Seja um Daniel na sua família, seja um Daniel no seu trabalho, seja um Daniel no seu quarto, seja um Daniel que tem intimidade com Deus, seja um Daniel aprovado, seja um Daniel que venha receber revelações grandes de Deus, seja um Daniel que venha receber interpretações, para que o mundo não trava a mente. Satanás, ele não joga seta, porque quando a gente está cheio da presença do Senhor e confia no Senhor, vai para o secreto. Quando você vai para o secreto, você entrega ao Senhor as suas necessidades, você entrega ao Senhor os seus problemas, você entrega ao Senhor as suas fraquezas, as suas mazelas, até a soberba a gente deve entregar ao Senhor, até a arrogância, porque nós somos, eu falei isso com o John, nós somos tão soberbos, tão arrogantes, que eu acho assim, é eu que fiz, é eu que ajo, é eu que faço, se eu não tiver, nada é feito. Se o John não estiver aqui, a obra continua. Se o pastor não estiver aqui, a obra vai continuar. Porque quem está na direção aqui é poderoso. Quem está na direção aqui é Jesus. A obra é dele, o poder é dele, o domínio é dele. Vai por aqui, ó. Qualquer um que estiver preparado, qualquer um que estiver com o coração puro, com o coração quebrantado, buscando resposta, buscando intimidade. Ah, mas eu tenho medo de pregar. Ah, mas eu tenho medo de louvar. Ah, mas eu tenho medo de louvar. Irmão, time não herdarão o reino do céu, não. Time não vai herdar o reino do céu. O reino do céu é para homens corajosos e mulheres corajosas. Mulher que busca, mulher que persevera. É homem que persevera, homem que busca. Homem que não tem medo. Se Deus te levantar para trazer a mensagem, traga, irmão. Se Deus te levantar para orar, ora. Se Deus te levantar para profetizar, profetiza. Se Deus te levantar para revelar, revela. Mas, igual eu falei, cuidado com as revelações. Primeiro vai para o secreto. Vai buscar. Vai clamar. Porque Deus vai te revelar. Ele vai te revelar para você trazer a revelação. Porque o profeta é isso. O profeta é para trazer a vontade de Deus ao homem. O profeta é para isso. Daniel foi um profeta para trazer a vontade de Deus ao homem. Mas muitas das vezes o coração está tão duro, rancoroso, que muitas das vezes a gente, se refugia. Tem medo. Ah, não vou apostar, eu vou apostar que eu faço de trazer uma mensagem, não vou fazer isso porque eu estou com medo dos irmãos, eu vou falar errado. Ou, se você tiver na dispensação do Espírito Santo, dá nada errado não, porque a direção é dele. Basta que venha buscar ele nessa noite, confiar nele, porque ele é poderoso. Ele é o dono do império, ele é o dono do reino, ele é dono de todas as coisas, porque o céu e a terra estão debaixo dos seus pés. Nós estamos debaixo dos seus pés. Quem sou eu? Pobre, miserável. Onde ele está? Acima. Onde eu estou? Embaixo. Então eu estou abaixo dos pés dele. Quem sou eu? Quem sou eu para falar assim, eu sou alguma coisa? Quem sou eu para dizer que eu faço alguma coisa? Eu já vi muitas pessoas se caindo por causa de arrogância. Por causa eu posso, viu, dona Simone? É eu que faço. Viu? Você não consegue, viu? Você não consegue, você não consegue, você não consegue, você não pode nada. Uma parte acertou. Nós não podemos nada mesmo, não. Porque quem pode é só Ele. Aleluia. Quem pode é só Jesus. Amém? Vamos levantar, ficar de pé para nós entregar ao Senhor essa noite, esse culto. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Coloca a mão no seu coração nessa noite. Feche os seus olhos. Não preocupe com a pessoa que está do seu lado. Mas pede algo ao Senhor nessa noite. Só você e Jesus. Só você. Imagina nessa noite aí, só você e Deus. Deus na sua frente. Imagina Deus.
Pede algo ao Senhor nessa noite. Pede aquilo que você veio buscar ao Senhor nessa noite. Vai para o secreto, porque o Senhor tem grandes coisas no secreto. Ele fala sim, abertamente, mas primeira coisa, Ele fala no secreto, no nosso secreto, amém? Senhor Deus e soberano Pai, graças te damos, te benzemos, te adoramos, Senhor Deus. Oh Deus Pai, Deus misericórdia, Pai, nós prostramos diante da Tua presença nessa noite, Pai, através da Tua palavra que foi ministrada a cada coração nessa noite. Que cada um, Pai, venha sentir a Tua presença, o Teu amor, a Tua graça, meu Pai. Que cada um venha buscar no secreto do Senhor, buscar aquilo que veio buscar, Pai, mas veio trazer a adoração ao Senhor, veio trazer o louvor ao Senhor nessa noite, meu Pai. No nome de Jesus, traga em nós revelações do Senhor, Pai. Traga em nós algo poderoso do Senhor. Traga interpretações de sonho, Pai. Pai, no nome de Jesus, mas primeiramente, Senhor, fala conosco, nos ensina, Pai, nos humilhar diante das Tuas mãos poderosas. Nos ensina a buscar o Senhor, Pai, como é devido, com excelência, com clamor, com reverência, meu Pai, no nome de Jesus, não de qualquer forma, não de qualquer maneira, mas sim como Daniel ali, meu Pai, no seu quarto ali, buscava aquela intimidade com o Senhor, orava 3 vezes ao dia, buscava o Senhor, tinha intimidade com o Senhor, Pai, que nessa noite, que nós venhamos buscar essa intimidade com o Senhor, que nós venhamos orar ao Senhor, clamar ao Senhor, meu Pai, por algo que nós precisamos, Pai, no nome de Jesus, mas não segundo a nossa carne, não segundo a nossa necessidade, mas segundo a vontade do Senhor, na nossa necessidade, meu Pai, no nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do John, da Adriele. Obrigado pela vida da Ana Cláudia. Obrigado pela vida do pastor Alan. Que o Senhor venha abençoando esses obreiros, que o Senhor venha fortalecendo a família deles, que o Senhor venha cobrindo a Tua igreja, venha guardando a Tua igreja até a volta de Jesus, até a volta do Messias, até Jesus, Pai, voltar, que nós venhamos ficar perseverantes na fé, confiando no Senhor, agindo, Pai, no Senhor, que nada pode impedir a obra do Senhor, nada pode impedir os feitos do Senhor nas nossas vidas, Pai. Cuida de nós, guarda nós, Pai, traz revelação ao nosso coração, primeiramente, para que possamos, Pai, entender quais os planos perfeitos do Senhor agindo sobre as nossas vidas, meu Pai. Guarda a criança nessa igreja, guarda o jovem dessa igreja, Pai, envolva cada um no Teu amor, na Tua graça, Pai, Pai, no nome de Jesus, guarda as mulheres, guarda os homens, Pai, guarda os obreiros, guarda os intercessores, guarda os levitas do Senhor, os adoradores do Senhor, meu Pai, que cada um de nós aqui somos adoradores na Tua presença, cada um de nós aqui necessitamos da Tua presença, precisamos do Senhor, sem Ti nós não somos nada, sem a Tua presença nós não somos nada. Vem nos abençoando essa noite, Pai, e que essa palavra, Pai, que foi ministrada, que ela venha cair em terra produtiva, terra, Pai, que jorra águas cristalinas do Senhor, terra que vem ser uma semente abençoada, uma semente que venha ser uma semente de bênção, uma semente de gratidão, uma semente de bondade, uma semente, Pai, de misericórdia, uma semente, Pai, de compaixão, uma semente, Pai, que venha resplandecer e crescer raiz, que é do Senhor, meu Pai, que o Senhor é a nossa videira, e nós somos os ramos, que nós esteja firmado nessa videira, que é o Senhor, meu Pai, que nós venha estar focado nessa videira, que nós venha estar firme nessa videira, buscando a Tua presença, tendo intimidade com o Senhor no secreto, meu Pai. Fala conosco no secreto, nos dá visão de águia, nos dá visão do reino do céu, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, para que possamos ser, Pai, obreiros diferentes, ser membros diferentes, ser filhos diferentes, ser filhos cheios da Tua presença, cheio do Teu Espírito Santo, Pai, que nós não venhamos ouvir outras vozes, mas que nós venhamos buscar a Tua presença, buscar a Tua face, de dia e de noite, como o salmista ali buscava, de dia e de noite, nós vamos meditar na Tua palavra, buscando a Tua presença e se alegrando na Tua presença, que é a melhor coisa da nossa vida, Pai. Tira todos os deuses pagãos da nossa vida, tira toda idolatria, tira todo engano de Satanás, toda arrogância, toda soberba, toda vaidade, mas nos dá um coração quebrantado, um coração humilde, para que possamos receber do Senhor a cada dia, a cada manhã, Pai. É o que nós te bendizemos e te adoramos, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, hoje e sempre, louvado seja o Senhor, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia.